Olá, gente. Tô aqui a pintar meu cabelo, né? E é isso, gente. Comecei a pintar meu cabelo, porque tava muito branco já. Eu tenho uma preguiça, gente, de pintar meu cabelo, que vocês nem imaginam. E olha só, gente, eu quero falar pra vocês que estão aí do outro lado, não desiste de lutar, não desista de orar, de buscar Deus, porque Deus, ele é a única solução na nossa vida que possa nos dar segurança e sair dos problemas que a gente enfrenta, né? Eu costumo dizer que a oração, ela move montanha, e é verdade, gente. Sempre nos meus problemas, nas minhas aflições, eu sempre busco orar, né, jejuar e pedir a Deus uma direção. E Ele sempre me dá, né? Quando você estiver assim, gente, vá para o seu quarto e ore. Vá em silêncio, numa sala, na cozinha, seja lá onde for, em silêncio e ore, busca Deus. Porque Deus é a solução de tudo. E Deus, ele sempre coloca pessoas boas na nossa vida. Por que eu digo isso? Que eu sou prova viva, gente. Eu sou prova viva disso. Porque quando eu vivia lá em Caiçara, né, em Rio Grande do Norte, e no Brasil, eu fui para lá morar e eu conheci pessoas boas. E família também, como minha tia Ana e Marilda, né? Essas duas pessoas, elas, da minha família, né? Tia da minha mãe, prima da minha tia e minha prima. Elas me acolheram com muito carinho, me ajudaram até a ida dela, né? Minha tia me ajudou, minha tia Ana. E eu agradeço muito, muito a Deus por ter aquela pessoa na minha vida, que foi minha tia Ana. Aquele ser maravilhoso foi a tia Ana, porque ela nunca me deixava eu com fome, ela nunca me deixava eu ficar chorando, triste, sabe? Ela sempre tentava me alegrar. Então, a minha tia Ana foi tudo para mim, gente, naquele lugar. E quando eu tive depressão muito profunda, né, que minha tia foi embora, aconteceu tudo no tempo só, né, que minha tia nos deixou, né, eu senti muito porque era a única que eu conversava, que eu desabafava, que me ajudava, era minha tia Ana. E eu me via ali sozinha naquele lugar, sem amiga, sem ninguém. E aí, quando eu estava no desespero da depressão, apareceu a Roseline, né? Como eu já falei nos outros meus vídeos, que o meu corpo se encheu de ferida e eu me coçava com pente. Tão horrível que foi naquele lugar. Meu corpo ficou todo ferido e aquelas bolhas e eu fiquei sem chão. Então foi quando apareceu outras pessoas mais pro lado do barco. Aquelas pessoas que vão até o final, gente, né? É aquelas pessoas que ela não deixa você sozinha no barco. Ela não pula sem você. Ela fica até o final. E aquelas pessoas que vieram a mim, né? E acham que me ajudaram com alguma coisa, não me ajudaram, porque quem realmente vai até o final, realmente é aquelas pessoas que ajudam, que vão até o final. Porque eu tive uma depressão muito forte naquele lugar e Roseline, eu não tinha muita intimidade com Roseline, eu tinha conhecido ela há pouco tempo, mas a Roseline naquele momento foi fundamental na minha vida, né? Ficou comigo ali, chorava, sorria, ficava triste comigo ali. Ela via, quando ela chegava lá em casa, eu estava sentada numa rede, me coçando com pente, né? Com pente. Ela vê esse vídeo, ela vai confirmar isso para quem quiser saber. E eu me coçava com pente, meu corpo ficou todo cheio de ferida. E aí só era ela que ia lá me dar comida, me dar banho e tá ali comigo. Era ela, porque eu não tinha mais força para nada, nem para lutar naquele momento. E aí eu resolvi ir embora
para Recife, né? Me despedi de Roseline e agradeço até hoje. Até hoje a gente se fala, eu agradeço a ela todas as vezes. E fui para Recife. Quando eu cheguei em Recife, eu conheci também pessoas boas, porque Deus, Ele sempre coloca pessoas boas na sua vida, sem dúvida, não tenha dúvida disso. No momento mais difícil é na hora que Deus chega na sua vida. Quando você pensa que tudo acabou, que nunca... Enquanto pessoas estão rindo de você pela sua desgraça, pela sua perca, pela sua, sabe? Estão rindo mesmo, como eu vi muitas rirem, achando bom do que tinha acontecido comigo. Deus estava trabalhando na minha vida, botando pessoas boas na minha vida. E quando eu cheguei em Recife, minha família, meus filhos, meus netos me acolheram com muito carinho e me ajudaram a sair daquela depressão. Primeiramente Deus, porque eu busquei a Deus também, fui para a igreja. Apesar que muita gente fala da Igreja Universal, mas foi ali que eu busquei força, coragem e vitória e fé. Foi naquela igreja. Eu só tenho que agradecer a Deus. E minha família, meus filhos, meus netos me apoiaram. E depois, quando eu fiquei boa, né, que Deus tinha me dado fôlego de vida de novo, apareceu Dona Miriam. E eu pedi uma chance a Deus para voltar aqui em Portugal, para que Deus me desse mais uma chance. Como eu já tinha vindo aqui e tinha ficado doente, então eu tinha medo de voltar aqui. Então eu pedi mais uma oportunidade a Deus para que Deus me trouxesse para cá. E Deus usou a Dona Miriam, porque Deus sempre usa, né, gente? Usou a Dona Miriam e Dona Miriam me trouxe para cá, né? Quando eu cheguei aqui eu tive problemas também, né? Tive problemas. E mais uma vez Deus estava lá. Deus estava lá. Porque não pense você que quando você está no sofrimento, no desespero, chorando, sofrendo, Deus não está ali com você, Deus está sim. Então foi quando Deus colocou o Tony na minha vida. O Tony apareceu na minha vida, permissão de Deus, oração que eu fiz a Deus, né? E Deus ouviu minha oração e me honrou. Aí apareceu o Tony, que eu já tinha conhecido, já contei essa história aí, que eu tinha conhecido uma colega lá nos Estados Unidos, tinha me apresentado o Tony, mas foi a oração de Deus que colocou Conceição na minha vida, né, para me apresentar o Tony. E o Tony apareceu na minha vida, gente, eu estou muito feliz por isso. E devido aos problemas que eu passei aqui, né, apareceu o Rodrigo e Juliana, essas duas pessoas na minha vida. E eles disseram por não desistir, para que eu tivesse força e seguir em frente. O Rodrigo falou assim, que a gente não tinha vindo aqui em vão e que a gente não podia voltar assim, tinha que lutar. O Rodrigo me falou isso. E aí, o Rodrigo e a Juliana, né, falando essas palavras, e eu fiquei aqui com o Tony e aqui estou, né? E depois apareceu o sobrinho de Tony, que é o José, que é o sobrinho do Tony, e a esposa dele, a Karina, também para nos ajudar aqui, né? Que a gente também não estava sem apartamento, não sabia procurar as coisas, entrar na internet, sabe, médico, essas coisas. E eles foram fundamental na nossa vida. E o que eu quero dizer com isso, gente, para vocês, que vocês não desistam de lutar. Porque no momento mais difícil da sua vida, que você esteja enfrentando, por mais doloroso que seja, Deus, Ele sempre coloca pessoas boas nas nossas vidas, sem dúvida, não tenha dúvida disso. Quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que tudo chegou ao fim, Deus sempre usa pessoas para nos ajudar. Deus sempre manda os seus. Por que eu digo isso, gente? Porque eu vejo muito relato de brasileiras, em vídeos de brasileiras e brasileiros que vieram aqui e foi ferrado por brasileiras. Vejo muito vídeo disso. Então, pessoas que elas nem conheciam do outro país, do outro mundo, foi que ajudaram elas. Então, é isso. Então, são pessoas que somam com você. Olha o Tony. Já estou indo, Tony. A gente vai já almoçar.
Então, são pessoas, gente, que sempre aparecem na minha vida, como o Tânia, né, Daniel? E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês daí e não desista de lutar, tá bem? Não desista, porque olha só. Tchau. A gente vou terminar aqui pra gente almoçar. Que Deus abençoe vocês daí, né, também? Olha quem apareceu, gente. Um homem maravilhoso, né? Que Deus me deu. Beijo, gente. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês daí. Deus nos abençoe. Tá, ok.